Olá, boa noite. Para você que nos acompanha aqui na TV Horizonte, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Está começando o Contraponto. Contraponto, construção, contratempo. Nunca contra o tempo, às vezes contra o ponto, sem contratempo, sempre com respeito, em especial nesse tempo de eleição, de valorização da liberdade e da democracia. Hoje o nosso entrevistado é o advogado Caio Lara, comigo aqui na TV Horizonte pela terceira vez, em outras duas oportunidades no Horizonte Debate e hoje no Contraponto. O Caio é mestre, doutor e pós-doutorando em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, professor, escritor superior da Dom Helder Câmara e também da Esquema Business School da França. Caio, seja bem-vindo. Rogério, é um prazer todo meu estar aqui contigo pela terceira vez, né? Sim. Talvez seja o maior escritor dos meus 42 anos, talvez é um dos maiores intelectuais do meu tempo, eu tenho certeza que é. Um sujeito que tem no nome da rosa a sua grande obra. O sujeito que fala sobre a beleza, sobre a feiura, que fala sobre como escrever uma tese. Quando eu pego o presente, Caio, Brigado, O Fascismo Eterno, de Umberto Eco, como que o maior intelectual na minha geração também foi fascista? Essa história é muito interessante, o Umberto Eco conta ela no livro, né? Ele era um garotinho de 10 anos de idade quando houve um concurso, né, lá na Itália, promovido pelo governo fascista de Mussolini, e Umberto Eco ganhou esse concurso com uma redação com o título, né, Devemos morrer em nome do fascismo e de Mussolini. E é muito curioso que ele respondeu na época que sim, não é? É claro que a gente tem que voltar na história e entender que o fascismo ele domina quando se estabelece num estado, né, mentes e corações. Então seria muito difícil para um garotinho de 10 anos não ter se contaminado, né, com esse espírito. Mas o próprio Umberto Eco diz no livro, né, no ano seguinte que ele escreveu essa dissertação, ele entendeu o que seria a liberdade, começou a entender, não é, os malefícios de um regime totalitário, racista, que perseguiu muita gente e que culminou, né, na Segunda Grande Guerra Mundial com 50 milhões de mortes, né, e a história que todos conhecemos. Nessa época, Speer, do pequeno, grande círculo em torno de Hitler, fazia as Catedrais de Luz, 1942. A guerra acaba em 45, com Hitler sendo literalmente sucumbido pelas forças soviéticas, russas e pelas forças inglesas e americanas. As Catedrais de Luz. E aquela quantidade enorme de alemães apaixonados, arianos, dizendo que ele era o grande líder para uma raça que era uma raça superior a todas, e uma paixão gigantesca. O que é isso, Caio? A gente, para entender esse movimento nazifascista, é preciso um estudo muito sério, né? Hoje em dia está muito banalizada essa expressão, as pessoas chamam uns aos outros de fascista, comunista por qualquer motivo, né? Mas, por exemplo, no caso alemão, com a ascensão de Hitler em 1933, né, você tinha antes uma Alemanha devastada pela Primeira Grande Guerra, num período econômico muito difícil, e o Hitler, com esse discurso, consegue convencer boa parte dos alemães que a saída seria, né, por aquele caminho.
Matar os judeus. Matar os judeus, perseguia. Sempre tem um inimigo, né, claro, para ser perseguido, né, no nazifascismo. Tipo, negros, pobres, homossexuais. A câmara de gás, né, na Alemanha nazista, ela pegou muita gente, né? Ela pegou pessoas com deficiência, né? Pegou ciganos, pois é, foram minorias em geral. Isso é uma marca essencial do nazifascismo, né? Como que a gente definiria o DNA, né? A cultura da morte. Se fosse para definir uma característica apenas, né, do nazifascismo, essa seria a característica mais forte, né? Na heráldica nazifascista, o elemento marcante é a caveira e as armas. Então, eles não pretendem a edificação de nenhuma outra grande ideia, né? O ponto central é a morte, é a destruição. E esse ideal de morte e destruição, ele vai aparecendo na história em muitos movimentos autoritários, né? Infelizmente, até aqui no Brasil, você vê, né, traços desse movimento da turma do bandido bom é bandido morto, devemos invadir favelas, tem que matar a gente, tem que defender, por exemplo, a pena de morte, né? Então, você vê traços muito marcantes ainda dessa filosofia, né, até na sociedade moderna. Tem muita gente que ainda cai nesse discurso, ou por falta de conhecimento, ou sabendo mesmo, né, por deficiências de personalidade ou de caráter. Né? O que fazer? Porque a gente está agora com... Caio, eu admiro a sua competência de fazer o resumo, de prospectar, de voltar lá atrás e transportar lá na frente. O que fazer para conscientizar as pessoas de que respeitar a diferença, respeitar o outro, isso é uma questão de natureza fundamental. Quando Hitler sobe em 1933, tendo caído em Munique antes disso, dizendo que as pessoas teriam que recuperar a economia alemã porque os judeus estavam roubando tudo deles. O que fazer para que as pessoas entendam? Sendo que hoje gente lê a revista Piauí e apenas a revista Piauí, e outros assistem a Jovem Pan News e apenas a Jovem Pan News, explicando para você, querido telespectador, telespectadora, de que quando você liga a Jovem Pan News, estão lá pessoas que defendem o presidente. E se você liga, por exemplo, o Intercept Brasil, você tem lá pessoas colocando registros, inclusive jurídicos, palatáveis, palpáveis, dizendo do Queiroz, dizendo de corrupção no governo Bolsonaro. Como fazer com que as pessoas entendam isso? Jairo, esse desafio na educação para valores, né, como direitos humanos, ele nunca foi tão difícil. E eu digo isso porque as bolhas estão cada vez mais fechadas. Nós vivemos numa era informacional do Big Data, das grandes corporações, em que os algoritmos, né, das redes sociais, eles vão nos bombardeando de conteúdo, de informação, de acordo com o que consumimos previamente. Então, por exemplo, quanto mais tempo eu passo no Instagram, no YouTube, no Facebook, mais essas redes sabem sobre mim, sobre as minhas preferências ideológicas e me carregam mais desse conteúdo. Então, eu tenho pouca a diversidade de fontes, né, de contrastes, de contrapontos em redes sociais, né? Eu abordo isso muito na minha tese de doutorado, né, que nessa era, né, do Big Data é muito difícil romper com essas bolhas, né? Esse desafio é cada vez maior. Porque as pessoas acabam se sentindo imersas, como se agora é muito fácil de você fazer. Tem o Lula dançando a música da Paçoquinha e tem o Bolsonaro dançando um balé. Ou seja, até nisso. E as pessoas chegam até a gente. Você viu? A gasolina já está 5,15. Quem é que paga essa conta depois? Pois é, Jairo, a gente tem que entender que o fortalecimento dessas bolhas, isso é muito atrativo para as grandes empresas de tecnologia que lucram com essa audiência.
As pessoas estão deixando de ler jornais, de ler livros, né, de assistir televisão, de diferentes, né, linhas editoriais, para ficar cada vez mais tempo. O Brasil é o segundo país do mundo que passa mais tempo conectado em redes sociais, só perde para Filipinas. Então isso demonstra, né, que a sociedade brasileira está imersa, está adoecida nesse tipo de consumo de informação. Então vai ser realmente um desafio muito grande de sair disso, porque as linhas ideológicas que querem manter, né, os seus afiliados, as pessoas né, frequentemente consumindo apenas uma linha, elas vão utilizar essas novas tecnologias para continuar propagando as suas ideias. Caio, me dá só mais um tempinho para que a gente possa fazer, olha como é que passa rápido, um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco. E você, respeita quem é diferente de você? E você, pega na pedra para jogar em quem é diferente de você? Até daqui a pouco. Estamos de volta. E o que você fez com a pedra que eu te perguntei? Hoje, no Contraponto, está conosco o advogado Caio Lara, professor, pós-doutorando. Caio, Bárbara, menina, 10 anos de idade. Inclusive, no jogo do Atlético contra o Palmeiras, logo na quarta-feira depois desse crime horrendo, a menina foi raptada, estuprada, morta. Com 10 minutos de jogo, a Confederação Sul-Americana de Futebol parou o jogo, as pessoas no Mineirão lotado fizeram um silêncio. Ao mesmo tempo, começaram as reflexões. Reflexões? Pena de morte. Prender para sempre. O que fazer quando o ímpeto das pessoas se transforma não mais na voz do Jair Stacanelli ou do William Bonner, mas na voz individual, pessoal, a sua, inclusive, a minha, a do Enéas que está me filmando agora. O que fazer para ter controle? Bom, Jair, o caso da Bárbara, né, causou uma comoção em muita gente, né, e com razão, né, um crime bárbaro, né, um homicídio, né, com a questão do estupro também, uma forma muito bárbara. Mas o que a gente deve pensar é que um caso específico como esse não deve justificar uma mudança em prol, por exemplo, da pena de morte, né, um retrocesso em direitos humanos para permitir esse tipo de prática. São muitos argumentos que eu poderia trazer aqui para não justificar a pena de morte. Por exemplo, né, uma pesquisa de um tempo atrás mostrou que de cada 100 homicídios no Brasil, só 6 chegam a uma investigação definitiva e só 2 são presos de cada 100 homicídios. Então é o seguinte, a máquina estatal de investigação e de condenação é muito falha. Se o sistema prisional brasileiro, cerca de 60%, é composto por jovens negros periféricos, baixa escolaridade, aquilo que a gente conhece como seletividade penal, quem que seriam os mortos num sistema de justiça? Eles mesmos. Seriam os jovens negros periféricos. Seria a legitimação oficial pelo Estado do genocídio negro periférico, né? Então, a gente tem que pensar coisas desse tipo. E do lado da filosofia humanista, né, também a gente tem, ao longo da história, o desenvolvimento dessas ideias, que se você, por exemplo, defende a pena de morte, você está necessariamente dizendo que o ser humano não pode se regenerar ou não pode pagar pelo erro de outra forma, né? Então, a gente tem argumentos nessa linha da filosofia humanista, a gente tem argumentos, né, trazendo essa questão da falhabilidade do Estado em conduzir o processo, né, de investigação e de condenação em prol de uma pena de morte. Então, por mais que seja, né, doído um caso desse como a Bárbara, né, a gente tem que lembrar
que retrocessos em direitos humanos não são toleráveis em uma sociedade que se pretende ser desenvolvida. Né? Países desenvolvidos, com raras exceções, né? Já revogaram a pena de morte há muitos anos. Então é uma questão iluminista, ocidental, esse valor, né, de preservação da vida humana. Caio, no início do programa, eu falei sobre... Eu tenho 42 anos, o talvez maior intelectual do meu tempo. E obrigado pelo presente. Humberto Eco tinha uma ideia do idiota. Em Oliveira, cidade dos meus pais, minha também, em cada praça tinha o seu louco. Em cada praça tinha essas pessoas. E a gente respeitava essas pessoas. Humberto Eco vai dizer que agora, na praça social, o idiota tem voz e vez. O que é pensar nesse sujeito que, a partir da comoção social do que aconteceu com a Bárbara, ele usa disso para produzir em outras pessoas mais frágeis exatamente a ideia de que o que você falou agora é uma grande bobagem. O Humberto Eco, ele é conhecido por essa frase, né? A internet amplificou a voz dos idiotas, né? O que é interessante perceber... Caio, pode repetir essa frase? A internet, ela amplificou a voz dos imbecis, né? Porque o próprio Humberto Eco dizia isso, que os imbecis do passado, eles ficavam confinados dentro dos bares ou de casa, falavam suas bobagens em espaços sociais restritos, né? E a internet amplificou isso. E é duro perceber, né, o desvirtuamento da internet nesse sentido. Estava te falando, né, Jairo? No início dos anos 90, o Manuel Castells, num livro belíssimo, que é muito conhecido também na área acadêmica, né, no Sociedade em Rede, ele falava da internet, né, como a soma da potencialidade das inteligências, a inteligência coletiva. Então, como, Jairo, nós saímos dessa ideia de internet enquanto inteligência coletiva para, nos anos 2020, a gente está nessa barbárie, uma terra sem lei, sem regulamentação, por mais que exista, né, a LGPD, outras normas que regulam, né, mas a verdade é que a internet é um grande faroeste, né, de ofensas de todo tipo e disseminação de notícias de ódio, né, de conteúdo de ódio. Eu estava lendo, nos últimos 3 dias, né, grupos neonazistas brasileiros ameaçaram a Duda Salabert, a Manuela Dávila e a deputada Sâmia. Então, ou seja, você vê no Brasil contemporâneo o crescimento de pessoas que defendem ideologias que já deveriam estar extintas na história, que foram vencidas lá na Segunda Guerra Mundial, né? Que o saldo na humanidade era em contrário, né, ao que eles defendiam enquanto valor. O nosso bate-papo chega ao fim. Caio, obrigado demais, cara, por iluminar a gente nesse contexto. Quem ligava e desligava a câmara de gás não era Adolf Hitler, não era Himmler, não era Speer. Quem ligava e desligava era gente como eu e o Caio. Quem arrancava a obturação de ouro de um judeu morto era alguém como eu e o Caio. Não seja o desrespeito. Respeite. Esteja conosco no próximo Contraponto. Forte abraço. Tchau.